Cruzeiro e toda a sua diretoria, e sua torcida também, conforme já manifestado aí em redes sociais, manifesta a sua profunda indignação, né, com essa situação a qual estamos sendo submetidos em relação à capacidade do público do jogo contra o Brusque na terça-feira, né, amanhã. Nunca foi esse combinado de que só teríamos o jogo para 7 mil, né? Iniciou-se uma carga de 7 mil, que era uma coisa que que é uma média do que a gente vinha colocando de público antes, mas sempre com compromisso de aumentar, né, à medida que a gente conseguisse efetivar vendas. Essa questão da segurança nos deixa muito perplexo, porque, por exemplo, só semana passada que foi liberado o público de 100%, salvo engano, na terça-feira que esse decreto foi publicado, e tanto no dia seguinte quanto ontem, por exemplo, o nosso adversário local aqui colocou o Mineirão cheio, com venda lotada, ou seja, não tem sentido esse argumento de que para fazer um evento desse precisa de 10 dias, porque fez-se para outra parte muito menos. Né? Então a gente quer isonomia, o Mineirão é o equipamento do povo mineiro, né? Então é um estádio feito prioritariamente para ter jogos de futebol, e esse é o objetivo que tem que ser cumprido. Então nós vamos continuar lutando aí com todas as forças para que isso aí aconteça e que a gente consiga colocar nosso público, nossa torcida com mais presença lá amanhã. Samuel, Leandro Cabido aqui, é um prazer novamente falar com você. A minha pergunta ela é bem simples, assim. Então, já que não tem como recrutar mais profissionais, como você falou, vocês têm aí 600 profissionais cadastrados, e por questão de treinamento, etc., necessariamente precisam ser eles, por que não simplesmente dobrar? Trabalha na terça, trabalha na quarta. Qual que é a grande dificuldade disso? Para você explicar pra gente. Bom, primeira coisa é que quando a gente tem um trabalho que a gente vai todos os dias, a gente tem um nível de comprometimento, né? Então, vocês trabalham na rádio, vocês sabem que vocês têm o seu horário, e aí vocês vão todos os dias. Quando a gente tem essa mão de obra que ela é intermitente, né? Que é esse trabalho que você recebe uma convocação para você aparecer, mas não existe penalidade se alguém não for, por exemplo. Como é que você vai fazer? Você precisa daqueles profissionais no próximo jogo? Então, como eu falei aqui, nós estamos com cerca de 30% de pessoas que a gente convoca para as partidas e elas não aparecem. Vocês devem se lembrar do jogo que teve entre Cruzeiro e Confiança no Mineirão. Os catraqueiros são do clube. Vocês se lembram do atraso para abrir os portões? Que os catraqueiros do Cruzeiro não apareceram para a partida. As pessoas não saíram de casa para ir lá trabalhar. A nossa equipe teve que assumir parcialmente o trabalho de recolher os ingressos, de checar a questão dos testes, porque senão o portão do Mineirão não ia abrir naquele jogo do Cruzeiro e Confiança. Nós estamos falando de uma questão que é conjuntural. O que eu estou trazendo para vocês, e talvez seja uma novidade para vocês ouvirem pela primeira vez, mas todo mundo que trabalha com eventos vai passar por isso. Desde quem faz um casamento a quem faz uma festa para 60 mil pessoas. Tá? A gente está falando de uma questão conjuntural. As pessoas do mercado de eventos estão trabalhando em outras coisas. Essas pessoas, elas tinham frequência no Mineirão. Elas tinham um jogo, um show, um jogo, um show. Elas nem precisavam ter uma outra profissão, porque o próprio Mineirão, com 260 eventos, 55 jogos, dava conta de suprir o dia a dia dessas pessoas. Trabalhavam 3 vezes por semana, ganhando aquela renda extra ou aquela renda fixa, porque a gente tinha essa estabilidade. Nós ficamos 18 meses parados, estamos voltando agora. Temos que voltar com muita responsabilidade. Samuel, pelo que eu estou entendendo, o início hoje até o CJ me dava um exemplo aqui mais cedo de, vamos lá, você vai contratar um buffet para um evento. Aí eu digo a você Sim. que é dono do buffet, olha, eu tenho aqui uma festa para fazer no dia tal para 50 pessoas. Aí no dia seguinte, depois de tudo fechado, eu digo, Samuel, eu preciso que o buffet agora receba 100 pessoas. Aí 2 dias depois eu ligo, Samuel, vamos fechar para 700? A previsão inicial do Cruzeiro foi de 7 mil torcedores, foi uma informação que eu recebi. A previsão inicial, mesmo sendo Mineirão, seria de 7 mil torcedores. E aí, gradativamente, com o aumento da demanda, da procura, o Cruzeiro foi pedindo para abrir novos setores, até que chegou um ponto que você disse, olha, ou que nos estudos e no desenvolvimento da ideia, o Mineirão disse, olha, do jeito que as coisas estão, como vocês não fizeram a previsão lá atrás, vai ficar inviável, porque vocês querem abrir o estádio todo, eu tenho um jogo no dia posterior de um contrato que já está em vigência e eu não consigo servir exatamente porque eu tenho esses profissionais empenhados para quarta e não os tenho para terça. A ideia nasceu, o problema nasceu de uma previsão mal feita do clube?
Nossa, pergunta difícil, viu, Everton? Eu não acho que o problema nasceu daí, não, tá? Eu acho que o que a gente tem que aprender aqui no futebol, que é um esporte de frequência, né? Então a gente tem, sei lá, 30 jogos no estádio, os clubes precisam garantir essas datas, porque não é trivial fazer um evento para 10 mil pessoas, para 15 mil pessoas. Parece fácil, né? Você vai no Mineirão, o Mineirão está lá pronto para receber. Mas isso é uma construção de anos, né? Para a gente chegar naquele nível que a gente estava em 2019, foram vários anos, inclusive errando muito também e aprendendo. Nós voltamos a uma estaca muito próxima ao que a gente estava lá na reabertura do Estádio Mineirão, onde não tinha os profissionais formados, né? O mercado de eventos BH era muito incipiente, era um mercado pequeno. Vocês se lembram dessa época? A gente tinha que falar assim, se quiser ir num show bom, você tem que ir para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Ao longo do tempo, nós fomos acabando com isso, né, trazendo para Belo Horizonte um polo de entretenimento que nunca existiu, né, desse porte como era até o ano 2019 aqui no Mineirão, e também, obviamente, isso depois se espalhou pela cidade. Então, acho que tem uma questão de previsão, mas acho que a principal questão é o seguinte: precisamos saber quais são os jogos com antecedência que aquele clube Atlético, ou Cruzeiro, ou América, pretendem jogar no estádio, né? Porque nós não temos hoje um mercado pronto, o mercado está destruído. Ele vai se reerguer muito rapidamente, porque essa é a resiliência que tem no mercado de eventos. Mas a gente não consegue, em uma semana, montar uma operação de 60 mil pessoas não prevista. Esse que é o grande ponto. Ô Samuel, então assim, qual o tempo hábil para isso, para que a gente possa saber e entender? E assim, falando de uma forma clara, vocês toparam fazer o jogo porque o Cruzeiro disse que era para um público menor. Foi o Cruzeiro quem pediu uma quantidade menor. Aí, à medida que foi aumentando, que isso foi inviabilizando, é isso? Exatamente. É exatamente isso. Nós topamos. Se o Cruzeiro tivesse chegado para a gente na segunda-feira da semana passada e falado, eu preciso abrir o Mineirão para 60 mil pessoas na terça-feira, nós teríamos dito para o Cruzeiro, não é possível, infelizmente. Eu não consigo fazer essa operação, né? E a gente poderia, sei lá, de repente, se fosse um mês antes, preparar uma volta de público do Cruzeiro para o Mineirão, e com esses jogos, a gente olha para a tabela e fala, cara, que eu preciso recrutar mais gente. Tenho certeza que o Cruzeiro faz um post nas redes sociais, aparece um monte de segurança, profissional de limpeza, gente que trabalha em atendimento de bar. Muito fácil, com uma torcida desse tamanho, que o Cruzeiro consiga nos ajudar a recrutar. Mas não foi essa a situação que nós tivemos. E qual o tempo hábil para preparação? E por que eu te pergunto isso, Samuel? Porque eu recebo, e estou recebendo hoje, tanto no meu Twitter pessoal, quanto aqui da rádio, quanto no Instagram, muita gente reclamando, e aí são torcedores do Atlético, como, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma mensagem do Pliner Sampaio. Seria interessante perguntar qual a logística que planejam para bar e estacionamento. Ontem demorei 1 hora para estacionar, para comprar bebida e comida, é impossível. Fora as brigas, discussões, cerveja quente, um péssimo atendimento nos bares. Então, qual é o tempo hábil de preparação dessas pessoas e como é que o Mineirão está vendo essa readaptação pós-pandemia, já que a gente está tendo muita reclamação de torcedor? CJ, a sua pergunta ajuda muito, porque é exatamente disso que nós estamos falando. Mesmo com o que está contratado, não está bom. E a gente tem total certeza disso, a gente tem ciência disso. Ontem a operação de entrada do estádio foi 10 vezes melhor do que a operação de entrada do jogo contra o Grêmio, né? Todas as pessoas entraram antes do jogo começar. No jogo do Grêmio, vocês devem ter noticiado isso também, né? Porque a gente teve que, inclusive, no momento que a PM falou, gente, libera esse público, porque senão vai dar briga na esplanada. Porque tinha muita gente para entrar pelas catracas, e o jogo já tinha começado e o Atlético fez um gol ainda por cima, né? O que aumentou muito a pressão, né? Então a gente tem acompanhado isso. É um trabalho que vai ser feito ao longo do tempo, mas ainda vai demorar alguns meses, né, para a gente estabilizar essa operação, né? A cada jogo nós vamos sentir melhora. Ontem nós tivemos um problema, por exemplo, eu sei que a água foi insuficiente. Ontem, aliás, nós tivemos um consumo nos bares do Mineirão equivalente ao consumo na Copa América, tá? Que normalmente é muito mais alto nessas Copas, né? Por causa do ingresso é mais caro, o produto é mais caro. Mas o que teve de consumo ontem no Mineirão foi histórico. Nós estamos fazendo agora os nossos balanços, mas provavelmente foi a partida com o maior consumo da história do novo Mineirão, tá? Então, esses problemas operacionais eles também vão ter que ser sanados partida a partida.